A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu venho trazer mais um vídeo aqui no canal Congregação Cristã Remanescente. E a palavra de hoje, a qual Deus colocou no meu coração para esta manhã, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 16 em diante. A cura de uma jovem adivinha. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo e Silas, açoitados e presos, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Elevando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos cidadãos romanos. Levantou-se a multidão unida contra os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam e louvavam a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E respondeu Paulo e Silas para aquele homem: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas, eles tinham chegado
numa cidade, a qual o nome desta cidade, ela se chamava Neápolis. E ali, eles foram dali para Filipos, cidade da Macedônia, distrito e colônia desta cidade, e permaneceram ali alguns dias. A palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas, ao chegarem nesta cidade, eles se depararam com uma jovem, a qual ela era possessa de espírito de adivinhação. E ali, Paulo e Silas, muitos dias eles iam para fora da cidade, à beira do rio, procurar um lugar que se parecia um lugar para oração. E ali, ele se deparou com esta jovem. E por muitas das vezes, essa jovem, a qual quando encontrava eles, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Porque o espírito a qual se encontrava possesso daquela jovem, ele sabia que Paulo e Silas eram pregadores da palavra de Deus. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus nos relata que Paulo, por muitas vezes indagado pelaquela jovem, ele expulsou o demônio dela, o espírito da adivinhação. E aquela jovem, ela se encontrou livre daquele espírito da adivinhação. Mas ela não ficou livre somente do espírito da adivinhação. Ela ficou livre duas vezes. Ela foi liberta. Porque, primeiro, ela era presa pelo espírito da adivinhação. E, segundo, ela tinha senhores. Ou seja, se ela tinha senhores, ela era uma escrava. E a palavra de Deus, ela nos relata que aquela jovem, quando ela não adivinhava mais nada, os senhores dela, os servos, eles viram que ela não tinha mais serventia para eles e eles não tinham mais lucro usando ela para adivinhar nada, porque aquele espírito maligno a tinha deixado, porque Paulo expulsou em nome de Jesus Cristo. E esta ordem, em nome de Jesus, o espírito teve que sair daquela jovem. E os seus senhores, vendo que o seu lucro não tinha mais, que aquela jovem não servia mais para nada, eles se indignaram contra Paulo e contra Silas. Eles pegaram, seguraram Paulo e Silas e levaram à praça diante das autoridades. E a palavra de Deus, ela nos relata que ali naquela mesma hora uma multidão unida se levantou contra Paulo e Silas. E a palavra de Deus nos relata que ali eles tiveram as suas vestes rasgadas, eles foram condenados a açoites. A palavra de Deus, ela nos relata em Deuteronômio, no capítulo 25, que quando uma pessoa ela era condenada a chicotadas ou apanhar de vara, ela levava 40 menos uma, ou seja, eles foram condenados a levarem 39 chicotadas por ter feito o bem, por ter expulsado aquele demônio a qual prendia aquela jovem. E ali eles tiveram em plena praça pública as suas roupas rasgadas, foram condenados a 39 chicotadas, e a multidão unida se levantou contra eles. E assim não é diferente nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que não querem fazer o bem, mas se eu ou você se levantamos para fazer o bem, é uma multidão unida que se levanta contra nós.
porque ninguém quer fazer. Mas quando uma pessoa decide a fazer e se levanta para fazer, muitas pessoas tentam desanimar, tentam dizer que esta pessoa não é capaz, que ela não pode. Mas eu venho te dizer, a palavra de Deus, ela nos diz no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali, quando Paulo e Silas foram chicoteados em plena praça pública, tiveram as suas roupas rasgadas, foram humilhados diante do povo. Eles também foram parar dentro da prisão, porque aqueles preitores, ou seja, os guardas daquela época, mandaram que trancasse Paulo e Silas dentro de uma prisão. E eles deram ordem ao carcereiro para que os guardassem no cárcere interior, ou seja, dentro da cadeia. Mas também deu ordem para que guardassem eles com toda a segurança. E a palavra de Deus nos diz que ali Paulo e Silas, eles mesmo dentro daquela prisão, eles louvavam, engrandeciam e exaltavam o nome do Senhor. Porque eles tinham certeza que Deus ia tirar eles daquela situação a qual eles se encontravam. Eles tinham tudo para murmurar, tinham tudo para reclamar, tinham tudo para deixar a sua fé em Deus. Eles tinham tudo para maldizer. Oh Senhor, nós fizemos o bem e por que o Senhor permitiu que nós viéssemos parar dentro desta prisão? Mas pelo contrário, eles não reclamaram, eles não desanimaram. Eles se louvavam, engrandeciam e exaltavam o nome do Senhor. Porque muitas pessoas hoje, elas se desanimam por pouca coisa. Por pouca coisa, as pessoas ficam reclamando da vida. Eu venho te dizer que a prisão a qual Paulo e Silas foram presos, naquele tempo, antigamente, ela não era como uma prisão dos dias de hoje. Porque eu passei quase 10 anos da minha vida dentro de uma penitenciária, a qual se chama Sistema Penitenciário da Papuda. E eu venho te dizer que a prisão de antigamente nem se compara com a de hoje. Porque aquele lugar era uma prisão feita de pedra. Não tinha água encanada igual as prisões de hoje. Não tinha energia elétrica como as prisões de hoje. Mas ali dentro daquele lugar escuro, frio e úmido, Paulo e Silas clamavam, exaltavam e louvavam o nome do Senhor. Agora eu venho te dizer, qual situação você se encontra hoje para estar reclamando da vida? Não reclame da sua vida. Agradeça, louve, exalte o nome do Senhor. Assim como Paulo e Silas, naquela situação, eles exaltaram, engrandeciam e louvavam o nome do Senhor. Mas eles tinham tudo para fazer ao contrário, mas não, eles louvavam, exaltavam e engrandeciam o nome do Senhor. Eu não sei a tua dificuldade neste dia de hoje, nesta manhã, mas eu venho te dizer, mal ou bem, louve ao Senhor por você estar vivo, por você estar assistindo este vídeo neste dia de hoje, recebendo esta palavra abençoada para o teu coração. Eu venho te dizer que Paulo e Silas louvavam e exaltavam o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos relata que perto da meia-noite, os alicerces daquele lugar tremeu, porque houve um grande terremoto.
E ali se abriram todas as portas, se soltaram todas as correntes. E Paulo e Silas, eles se encontravam com seus pés presos no madeiro e as suas mãos. Eles não tinham livre acesso a ir ao banheiro, assim como hoje os presos têm. Eles estavam dentro de uma cela e presos nos seus pés. Eles não podiam se locomover de um lado para o outro. Eles tinham que fazer as suas necessidades ali, naquele lugar. Mas eles não reclamaram, porque eles tinham certeza que Deus ia entrar com libertação na vida deles daquele lugar, porque de prisão pior o Senhor os tinha arrancado, que é da prisão espiritual, que é do lamaçal do pecado, que outra hora eles viviam perseguindo cristãos. Mas eu venho te dizer que quando eles louvavam, clamavam e exaltavam o nome do Senhor, houve um grande terremoto e ali se abriram todas as portas, se soltaram todas as cadeias. E a palavra de Deus, ela nos relata que ali aquele guarda, ele acordou, porque ele dormia. E eu venho te dizer que assim não será diferente na minha e na tua vida, nos dias de hoje. Aqueles que devem estar olhando a tua vida, eles vão ser igual aquele guarda. Quando eles acordarem, Deus já vai ter entregado o teu milagre. Deus já vai ter vindo com a providência para a tua vida. Mas para isso, você não pode murmurar, você não pode reclamar, você tem que louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Assim como Paulo e Silas, dentro daquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que ali aquele guarda, ele acordou do seu sono e vendo todas as portas abertas, ele puxou da sua espada e ele ia tirar a própria vida, supondo que todos os presos tinham fugido. Mas eu venho te dizer que nenhum tinha fugido, porque Paulo, ele gritou lá de dentro: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E eu venho te dizer, nesta manhã, o maior sonho de todo preso é a liberdade. É sair de dentro da cadeia, do presídio. Mas eu venho te dizer que nenhum preso saiu, nenhum preso fugiu, mesmo estando as portas abertas, mesmo estando as correntes caídas no chão. Eles permaneceram ali, porque ali se encontrava a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela nos relata que o carcereiro, ele pediu luz para entrar ali dentro daquele lugar, porque aquele lugar era escuro, mas sem saber que a luz já se encontrava ali, porque a palavra de Deus, ela nos relata no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo, que ilumina o caminho daqueles que jazem em trevas. Então seja luz no meio da tua família. A palavra de Deus, ela nos relata que aquele carcereiro, ele perguntou: o que faço para servir a este Deus, para ter a salvação? E Paulo respondeu para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então creia, meu irmão, no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquele mesmo instante, o carcereiro, ele sentiu sede de buscar o mesmo Deus a qual Paulo e Silas serviam. E eu venho te dizer, a palavra
versículo 13: vós sois o sal da terra, eu sou o sal da terra, você é o sal da terra. Mas seja o sal que cause sede. Porque se eu ou você colocarmos uma colher de sal em nossas bocas, imediatamente nós vamos sentir sede. Então nós temos que ser o sal que causa sede nas outras pessoas, de buscarem o mesmo Deus, a qual hoje nós servimos, o Deus vivo, o Deus real, o Deus que ainda faz milagres, o Deus que ainda faz prodígios e maravilhas. Então seja o sal dentro da tua casa, meu irmão. Cause sede nas outras pessoas, através do teu testemunho, de uma pessoa honesta, de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa que não anda falando mal do teu próximo, que não anda desejando mal do teu próximo. Seja luz, seja a diferença. E a palavra de Deus, ela nos relata que naquela mesma noite, o carcereiro e sua família aceitaram a Senhor Jesus como único e salvador das suas vidas. E eu venho te dizer neste dia de hoje, seja sal, meu irmão. Seja o sal que cause sede. Seja a diferença. A palavra de Deus, ela diz que o sal que perde o seu sabor, ou seja, o sal insípido, ele não serve mais para nada, só para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Então deixe de ser pisado por outras pessoas. Seja o sal que causa sede. Seja a luz que ilumina o caminho daqueles que andam em treva. Faça a diferença. Seja a diferença. Seja imitador de Cristo. Faça o bem, não importe a quem. Obrigado, meus irmãos, por assistir este vídeo, por ouvir esta palavra. E eu venho dizer a todos, se você ainda não é inscrito neste canal Congregação Cristã Remanescente, se você gostou desta palavra, deixe aí nos comentários aí embaixo. Eu vou ser o sal, eu vou ser a luz. Deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Se você gostou desta palavra, compartilhe com outras pessoas, para que a palavra de Deus ela venha a ser semeada. Mas não deixe de ser o sal que causa sede. Não deixe de ser a luz que ilumina o caminho daqueles que andam em treva. Coloque aí nos comentários, eu vou ser a luz a partir do dia de hoje. Eu vou ser o sal que causa sede no dia de hoje. Se você não é inscrito neste canal Congregação Cristã Remanescente, se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações. Porque eu estarei todos os dias postando um vídeo pela manhã e um vídeo no finalzinho da tarde. Uma palavra abençoada para você, a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura e que liberta. Paz do Senhor, meus amados. Eu te desejo um dia bastante produtivo, um dia próspero, um dia de crescimento espiritual na presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. A paz do Senhor. Fiquem todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo.